Olá, meus alunos e alunas do sexto ano. Boa tarde. Espero que todos estejam bem. Eu, professora Maíra, estou aqui mais uma vez para darmos continuidade às nossas atividades e aulas remotas. Nessa semana, nós iremos dar início a um novo conteúdo, chamado texto injuntivo. Então, o texto injuntivo é um novo gênero textual, o qual nós vamos conhecer a partir de agora. Você provavelmente já leu uma bula de remédio ou uma receita de bolo, mas sabia que esses dois textos têm muito mais em comum do que aparentam? Então, na verdade, ambos são injuntivos, também conhecidos como instrucionais. Esse tipo de texto possui características próprias e é direcionado para certos objetivos. Então, quando diz assim, textos injuntivos é a mesma coisa que instrucionais. Quando diz instrucionais, a gente já sabe que está ligado à palavra instrução. O que é que isso tem a ver? Então, esses textos têm a proposta de instruir, informar, auxiliar, aconselhar e recomendar. Para isso, eles oferecem desde o passo a passo das ações que devem ser realizadas até o aconselhamento de como proceder. Para entender essa proposta, esse tipo textual utiliza a ordem, o conselho e a exigência. Por isso, o tempo verbal mais presente nesses textos é o imperativo, pois transmite essa proposta dentro da ação que é pedida. Ou seja, os textos injuntivos, como o nome já diz, eles vão nos instruir em alguma coisa. Para instruir, ele vai precisar falar o que nós devemos fazer para seguir determinadas instruções. Então, vão ser usados verbos que indiquem ordem, conselho. Ou seja, faça, pegue, use, mexa. Verbos que vão estar no modo imperativo, que é um modo verbal que transmite essa ideia de pedido de ordem, para que seja algo que a gente faça, né? Nos recomendando a como ser feito. Características. Então, o texto injuntivo apresenta as seguintes características. Instrui o leitor acerca de um procedimento, então ele vai nos instruir a como realizar determinado procedimento. Ele vai induzir o leitor a proceder de uma determinada forma. De qual forma é que eu posso proceder em algum procedimento, de qual determinada forma que eu posso agir para conseguir fazer alguma coisa, fazer alguma receita, né? Permite a liberdade de atuação ao leitor. Então, o leitor, ele vai dizer como que o leitor deve atuar naquele procedimento. Utiliza uma linguagem objetiva e simples, super simples, é uma linguagem super simples. Utiliza predominantemente verbos no infinitivo, imperativo ou presente do indicativo com indeterminação do sujeito, que, como eu disse, são só verbos que expressem ordem, pedido, tá certo? Como os que eu já citei para vocês anteriormente. Exemplos. Então, são exemplos de textos injuntivos: a receita culinária, como eu já falei, bula de remédio, manual de instrução, livro de autoajuda, guia rodoviário. Então, todos os textos que ele vai nos instruir, nos ensinar a usar determinada coisa, a elaborar determinado procedimento, vão ser textos injuntivos. Como fazer, como jogar, instruções de como jogar determinado jogo, instruções de como montar determinado brinquedo, tudo isso vão ser textos injuntivos. Alguns gêneros textuais instrucionais. Então, nessa aula, nós vamos falar sobre as receitas e sobre as bulas de remédio. Nas próximas aulas, vou trazer outros gêneros textuais. Esses gêneros textuais, receita e bula de remédio, que vamos tratar hoje, são gêneros textuais que estão dentro do tipo textual texto injuntivo. Então, texto injuntivo vai ser o tipo textual e receita e bula de remédio vão ser os gêneros textuais que nós vamos estudar. Receita.
Receita é um texto instrucional, explica como fazer algo. Uma receita apresenta duas partes claras, os ingredientes e o modo de preparo. Ele sempre tem essa estrutura: título, ingredientes e modo de preparo. Os ingredientes vão explicar o que usar e a quantidade específica que usar, e o modo de preparo, como usar os ingredientes. Como preparar determinada coisa com os ingredientes que eu tenho ali. Já a bula de remédio é o conjunto de informações sobre um medicamento que obrigatoriamente os laboratórios farmacêuticos devem acrescentar à embalagem de seus produtos vendidos no varejo. As informações podem ser direcionadas aos usuários dos medicamentos, aos profissionais de saúde ou a ambos. Então, vai vir um conjunto de informações sobre determinado medicamento que eu vou utilizar. Pode ser não, vem nele contraindicação, indicação, como tomar, porque todo e qualquer remédio que a gente for usar, a gente tem que primeiro ler a bula, saber se eu posso, se eu me encaixo dentro daqueles critérios que estão dizendo ali, se eu posso usar ou não, certo? Então, vamos para a nossa atividade. Espero que vocês tenham entendido essa explicação e eu vou explicar agora mais a fundo nas atividades. Leia a receita a seguir e responda as questões de 1 a 5. Então, nessa atividade, nós temos esse texto, um texto injuntivo, do gênero receita. Nessa receita, vemos aí que tem os ingredientes e o modo de preparo. Receita de pão de queijo. O que usar para fazer o pão de queijo e como preparar o pão de queijo. Vocês vão ler com atenção e responder as seguintes questões. Essa receita serve para quê? Aí tem 3 opções. Apenas uma estará correta de acordo com o objetivo. Por que essa receita está aí? Ela serve para quê? Então, vocês vão ler e vão marcar a opção que vocês acharem correta. No número 2, pergunta: quais são as partes em que nossa receita está dividida? Aí você vai dizer: o gênero textual receita se divide em quais partes? Leia com atenção cada alternativa e marque a correta. Na questão 3, pergunta: quais são os eletrodomésticos utilizados nessa receita? Na 4, essa é uma receita que as crianças podem fazer sozinhas? Vocês sabem que às vezes receitas tem questão de levar o fogão e tudo mais. Vocês podem fazer sozinhas? As crianças podem fazer sozinhas? Então, o que é que vocês acham? Vocês pensem, reflitam e respondam com atenção. Já na 5, pergunta: para que os números são utilizados em uma receita? Os números, eles aparecem nas receitas quando? Quando querem informar o quê? Se querem informar a quantidade, se querem informar a ordem das coisas, vocês vão observar. Às vezes pode ser que apareça informando quantidade, informando ordem, às vezes não. Então, de acordo com essa receita que a gente está estudando, que está aí no slide, o que é que vocês acham? O que é que esses números estão fazendo aí? O que aconteceria se uma receita não apresentasse números? Se nas receitas não viessem os números, o que era que aconteceria? Certo? Agora, nós vamos para o segundo gênero textual, bula. Leia a bula a seguir e responda as questões de 6 a 10. Essa bula aí é uma bula meio diferenciada, porque é de um remédio para, vamos dizer que, para o seu crescimento enquanto pessoa, enquanto ser. Por isso que diz, balas para crescimento. Tá como se fosse no sentido conotativo. Tá certo? Não tá no sentido denotativo, tá no sentido conotativo. Tá querendo dizer o que é que nós precisamos para sermos boas pessoas, para sermos bons seres humanos. Aí tem informações ao paciente, apresentação, composição, indicações, contraindicações, reações adversas, posologia e a validade. Então, tudo isso são informações que estão contidas na bula sobre o medicamento, que no caso desse nosso texto é a bala para crescimento. Sobre o texto, vocês vão responder: esse tipo de texto serve para. Vocês acham que ele serve para quê?
esse texto. Você vai ler as opções com atenção e vai marcar apenas uma correta. Em todas as questões de marcar, apenas uma está correta, ok? Na 7. No texto, a palavra composição indica. Então, composição quer indicar o quê? Qual é o significado que essa palavra tem lá no texto? Na questão 8, vocês vão responder: quem pode usar esse medicamento? Há 4 opções, vocês vão ler com atenção e marcar a opção que vocês acharem correta. 9. Como os adultos devem tomar essa medicação? E a 10. Bala rosa traz para você a simpatia das pessoas à sua volta. Nessa frase, as palavras em destaque indicam. Aí você vai dizer qual é a pessoa do discurso que essas palavras destacadas estão se referindo. Ok? Então, qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo no privado, estarei à disposição de vocês. Guardo o retorno das atividades respondidas e boa tarde a todos.